Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte do 9º ano. Então estejam atentos ao conteúdo, qualquer dúvida é só perguntar e conto com a participação de vocês durante a nossa interatividade respondendo as questões da DLI. Então não esqueçam de responder as questões através do chat. Então vamos ao conteúdo da aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre um movimento artístico chamado cubismo. Então, antes de iniciarmos a aula, nós vamos vamos comentar um pouco como estava o contexto histórico e cultural durante o período desses movimentos artísticos, que é chamado de movimentos de vanguarda. Então, no final do século XIX e início do século XX, houve várias mudanças, tanto tecnológicas, houve várias invenções, houve a invenção do automóvel, do telefone, da máquina fotográfica e também houve a Revolução Industrial, onde as indústrias começaram a fabricar objetos em séries. E também houve o poder político entre os países, o poder econômico, ou seja, cada país queria ser mais poderoso do que o outro. Então surgiu também nesse período a Primeira Guerra Mundial. Então, os artistas vanguardistas, o que é vanguarda? É a vanguarda que está à frente do seu tempo. Então, através das pinturas, tanto em todas as manifestações artísticas, na música, na dança, na pintura, eles começaram a fazer uma arte diferente através das vanguardas. Então, eles pintavam, por exemplo, de uma forma diferente. Então, o movimento cubista era isso. Os artistas, eles pintavam diferente. Alguns movimentos artísticos faziam uma crítica à guerra, outros exaltavam a guerra, como o futurismo. O cubismo também ele fez uma crítica à guerra através de uma obra de Pablo Picasso. Então, o movimento cubista, ele iniciou através de dois artistas plásticos, que é o Pablo Picasso, que é um espanhol, e Georges Braque, que foi um francês. E esses artistas, eles tiveram uma influência de um outro artista que era pós-impressionista, chamado Paul Cézanne. Então, Paul Cézanne, ele pintava também de uma forma diferente. Então, ele revolucionou a arte moderna a partir do Cézanne, que através das suas pinturas, ele transformava ali as imagens. O tema principal dele era paisagem, era natureza morta e também ele fazia retratos de pessoas. E ele geometrizava ali a forma. Então, através da influência desse pintor, Pablo Picasso, Georges Braque, eles inovaram na arte e criaram um movimento cubista, que através de primeiramente o cubismo, ele teve uma fase chamada, alguns autores chamam de cezaniana, porque eles transformavam ali tanto as figuras humanas quanto os objetos em figuras geométricas. Depois houve a fase sintética e a fase analítica, que a gente vai agora estudar cada uma fase dessa. Então, vamos ao conteúdo, aos conceitos da aula sobre cubismo. Então, como eu falei para vocês, historicamente o cubista originou-se na obra de Cézanne, que foi um pintor francês pós-impressionista, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones e esferas, ou seja, ele transformava ali a natureza em figuras geométricas, ele geometrizava a forma ali. Para Cézanne, a pintura não podia desvincular-se da natureza, tampouco copiava a natureza. De fato, a transformava. Ele dizia, muda a água em vinho e mudo o mundo em pintura. Ou seja, ele via o mundo ali de uma forma diferente, ele simplificava as formas, ele moldurava. E ele teve uma forma diferente de pintar a perspectiva, ele fazia uma regra própria. E a gente vai analisar agora uma obra de Cézanne. Olha só,
como era diferente a pintura de Paul Cézanne. Aí ele começou a geometrizar um pouco as formas, aí ele está retratando figuras humanas e a perspectiva dele era de uma maneira diferente. Ele dava mais volumes ali às imagens, às personagens, e ele pintava de uma forma própria, diferente dos artistas impressionistas. Então, o que os cubistas fizeram? Os cubistas eles foram muito mais do que Cézanne. Eles passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentasse todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões, numa superfície plana, sob formas geométricas, com predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-os como se movimentassem em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e volumes. Ou seja, vocês já foram em alguma galeria de arte? Já apreciaram uma escultura? Então, como é que vocês fazem para analisar uma escultura? Primeiramente, vocês analisam essa escultura de frente, depois vocês vão dar a volta. Aí vão do lado esquerdo, olha como é que é o perfil desse personagem, se for uma figura humana. Depois dão uma volta, vê as costas, principalmente as esculturas gregas, né? Depois dão uma volta para o lado direito, esquerdo e voltam para frente. Então, e o que os cubistas faziam? Eles representavam tanto as pessoas como as formas em formas geométricas e no mesmo plano eles apresentavam essa figura vista de cima, de baixo, de perfil do lado direito, do esquerdo, de frente e de costa. Então no mesmo plano eles apresentavam. Então eles faziam um estudo ali e por exemplo, no cubismo analítico, eles fragmentavam essas figuras. Eles colocavam detalhes tão profundos ali de todos os lados, uma imagem sobre a outra, que ficava difícil o espectador apreciar aquela imagem. Então ele fazia uma análise ali daquela obra, o que realmente o artista queria representar, de tanto fragmentado, ou seja, dividido que aqueles objetos ficavam, certo? Então a gente vai analisar quais foram as características desse movimento cubista. Bem, geometrização das formas e volumes. Aí nós estamos vendo uma obra, Garota com Bandolim, certo? De Pablo Picasso. Aí você vê que ele geometrizou a forma, ou seja, ele representou uma figura humana em forma geométrica. Renúncia à perspectiva. O que é a perspectiva que dá profundidade à obra de arte? O claro escuro perde sua função. O claro escuro era muito utilizado no movimento barroco, utilizava o preto e o branco. Já nas obras cubistas, ele usava cores diferentes. Aí a gente está vendo o marrom, o ocre, são cores bem neutras, vamos dizer assim. Isso na fase analítica. Representação do volume colorido sobre superfícies planas. Dando continuidade. Sensação de pintura escultórica, como vocês puderam ver, como se estivesse vendo uma escultura ali. Cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, e por um ocre apagado ou um castanho suave. Então, ele utilizava muito essas cores neutras e dava uma sensação de pintura escultórica através das formas geométricas. O cubismo ele foi dividido em 2 fases. Primeiramente, o cubismo analítico, que foi criado em 1909, caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos,
compondo a obra em parte. O artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos no mesmo instante, através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. A cor se reduz a tons de castanho, cinza e bege. Então, como eu falei para vocês, o artista ele fragmenta ali a obra através do que? De figura geométrica, e ele pinta no mesmo plano todos os ângulos da figura, e ele fragmenta, ele divide ali, que o espectador, ele fica difícil ele analisar que obra é essa. Então ele faz uma análise ali, por isso que é chamado de cubismo analítico. Então vamos agora analisar uma obra, Retrato de Ambroise de Vollard, de Pablo Picasso, que foi pintada em 1910. Reparem, analisem essa obra. Ela está toda fragmentada. O artista, ele no único plano, ele desenhou esse retrato de Ambroise em todos os ângulos ali, de frente, de cima, de baixo, na lateral esquerda, na direita. Depois ele fragmentou toda essa figura através de figura geométrica. Então o espectador, ele faz uma análise, realmente o que foi que o pintor ele representou nessa imagem. Então ele fica fazendo uma análise ali para entender o que foi que o artista retratou. Então esse aí é o cubismo analítico. Também tem um outro cubismo, outra fase que é chamada de sintético. Qual é o cubismo sintético? Ele aconteceu em 1911, reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura. Basicamente, essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis. Olha só, ficou reconhecível. Também chamado de colagem porque introduziu letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção dos artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. Vamos analisar uma obra do cubismo sintético. Aqui a Mulher Sentada, de Juan Gris. Preste atenção, aí os objetos, as imagens, as personagens começam a ter um sentido, você reconhece aí as imagens. Ele usa cores mais fortes no sintético. E ele também usa colagem, ele prega aí na imagem pedaços de madeira, de vidro, partituras, letras, utensílios como garfo, faca. Então, e o espectador, ele pode pegar, ele tem a sensação tátil nessa obra. Então, isso aí é o cubismo sintético. Vamos analisar agora os cubistas. Aqui, os principais cubistas foi Pablo Picasso, que nasceu em 1801 e faleceu em 1973. Ele viveu 92 anos e pintou desde muito jovem e passou por diversas fases. Vamos conhecer algumas fases. Aqui é a imagem do Pablo Picasso, que ele foi um artista que teve muito êxito na pintura, principalmente economicamente. Então, ele usufruiu da sua obra em vida. Vamos ver algumas fases. O azul, entre 1911 e 1904, que representa a tristeza e isolamento provocado pelo suicídio de Casa Gema e seu amigo, são evidenciados pela monocromia, ou seja, apenas uma cor. E também representa a miséria e o desespero humano. Vamos conhecer uma obra aqui de Pablo Picasso, que Mãe e Filho, de Pablo Picasso. Aqui ele representa aqui o isolamento aqui de uma mãe, a solidão aqui, como se estivesse na rua, e a tristeza ali, mas ela está amparando o filho. Então, é monocromia aqui através da cor azul,
que é uma cor fria que representa o quê? A melancolia. Depois temos também a fase rosa. Entre 1904 e 1907, o amor por Fernande, que foi uma jovem que trabalhava no circo e origina muitos desenhos sensuais e eróticos com a paixão de Picasso pelo circo. Inicia-se os ciclos dos saltimbancos e do Arlequim. Então, nessa fase rosa aqui, que ele conhece Fernandes, ele começa a desenhar personagens circenses. Vamos conhecer uma obra desse período. Aqui é a fase rosa, aqui são dois personagens de circo, que é o acróbata e o Arlequim. Então, nessa fase aí, ele desenhou muitos personagens circenses. Bem, Picasso, ele desenvolveu uma verdadeira revolução na arte em 1907 com a obra Les Demoiselles d'Avignon. Começa a elaborar a estética cubista que, como vimos anteriormente, se fundamenta na destruição de harmonia clássica das figuras, na decomposição da realidade. Essa tela subverteu o sentido da arte moderna. Com a declaração de guerra em 1914, chega ao fim a aventura cubista. Vamos analisar essa obra aqui, Les Demoiselles d'Avignon. Alguns autores chamam de fase cesaniana, porque aí o Pablo Picasso ele apenas representa as figuras em forma geométrica. Ele sofreu influência também da arte das máscaras africanas, como vocês podem ver aí nas duas mulheres. Georges Braque. Georges Braque, ele viveu até 81 anos. Ele foi um pintor e escultor francês que, juntamente com Pablo Picasso, inventaram o cubismo. Braque iniciou a sua ligação às cores na empresa de pintura decorativa de seu pai. Vamos conhecer uma obra aqui de Georges Braque. Aqui, como vocês podem ver, é uma fase aqui cesaniana, onde ele transforma aqui as imagens em figuras geométricas. Uma outra obra de Georges Braque, aqui já é o cubismo analítico, onde você não consegue identificar aqui as imagens. Então, ele fragmentou ali as imagens. O cubismo também, ele ganhou espaço no Brasil somente depois da Semana de Arte Moderna, em 1922. No entanto, não existe no país artistas que apresentaram obras com características exclusivas do cubista. Os artistas brasileiros receberam fortes influências, mas apenas mostrando características mescladas do cubismo com outras expressões artísticas em suas obras. Vamos conhecer Vicente Monteiro do Rego, que ele teve uma influência muito grande. Ele trouxe essa vanguarda cubista aqui para o Brasil. E também uma outra artista, Anita Malfatti, também, que viajou para a Europa e para os Estados Unidos e trouxe essa influência. Ou seja, não houve assim uma obra com características próprias do cubismo, mas sim influências dela nas suas obras dos artistas brasileiros. Então, chegou o momento agora da nossa DLI. Então, vocês vão responder 4 questões na nossa DLI. A primeira, quais são as principais características do cubismo? Segundo, como podemos conceituar a fase analítica e fase sintética do cubismo? Faça um desenho utilizando a técnica do cubismo. Aí vocês vão só escrever o que vocês desenhariam. Qual é a fase? Apenas de figuras geométricas, vão geometrizar ali os objetos ou as pessoas, que é chamado cesaniana, ou vocês vão fragmentar ali a obra, ou então vão utilizar a colagem, que é o cubismo sintético. Então vocês vão escrever o que vocês desenhariam e como vocês desenhariam essa obra. E a quarta, Pablo Picasso viveu 92 anos e pintou desde muito jovem até próximo à sua morte. Ele passou por diversas fases. Qual foram essas fases e como podemos conceituar? Então, vocês vão citar o nome dessas 2 fases de Pablo Picasso antes de chegar no cubismo. Então, daqui a pouco nós voltamos para analisar essas questões.
Então, chegamos ao momento da nossa correção da DLI. Vamos aqui verificar algumas respostas de vocês. Nós temos aqui a Kessia, que ela respondeu. Fase analítica, desestruturação da obra em todos os seus elementos. Muito bem, Kessia. E Matheus, fase analítica, desestruturação da obra, etc. Muito bem. A Ruth, ela colocou, resumindo, utiliza muitas formas geométricas. Muito bem, Ruth, isso mesmo. A Kessia também colocou aqui na primeira questão, geometrização das formas e volume, renúncia à perspectiva. Excelente, Kessia, muito bem. Júlia, fragmentaria uma paisagem. Olha só, ela respondeu a questão 3. Isso é o desenho que ela faria. Muito bem, Júlia. Seria um desenho bem interessante. Gabriel, não, eu já expliquei que você vai só escrever. O que você vai desenhar? A questão 2, o Luiz Fabiano colocou fase analítica. Ele colocou restrição, é desestruturação da obra. Então, bem, quero parabenizar vocês que responderam aqui corretamente as questões e vamos fazer uma análise de cada uma das questões. Vamos à primeira. Bem, quais são as principais características do cubismo? Então, muitos de vocês colocaram geometrização da forma, muito bem, renúncia à perspectiva, olha só, o claro e escuro perde a sua função, representação do volume colorido sobre superfícies planas, sensação de pintura escultórica. Muito bem. A questão 2. Como podemos conceituar fase analítica e fase sintética no cubismo? Muitos de vocês colocaram na fase analítica desestruturação da forma, isso. Ele fragmenta ali toda a obra, certo? Ele utiliza cores neutras como o ocre, o cinza, o marrom, não é isso? E no analítico, como é que é? Ou desculpe, no sintético, como é que é a obra no cubismo sintético? Ele utiliza a colagem, então ele usa cores mais vivas e ali ele cola na pintura, ele pega objetos, ele prega ali pedaços de madeira, de vidro, de utensílios como faca, partitura, letras, então é essa fase sintética, tá? Onde ele utiliza a colagem. Já na analítica, ele utiliza as formas geométricas no mesmo plano ali e fragmenta as imagens de forma que os objetos eles ficam quase imperceptíveis ali pelo espectador. Então, a formação tão fragmentada que você quase não percebe o que o artista representou ali na fase analítica. Já no sintético, ele utiliza o quê?
a colagem, né? Isso, então ele pega ali vários objetos e prega ali na pintura. E o espectador, ele pode ter a sensação tátil ao pegar ali naquela pintura. E ele utiliza também cores mais vivas no sintético. Então, essa é a diferença das duas fases, né? Analítica e sintética. E qual é a outra pergunta? Faça um desenho utilizando técnica do cubismo. Uma aluna respondeu aqui que ela vai pegar uma imagem e vai geometrizar. Então aí, nessa questão, como eu expliquei para vocês, vocês vão pensar o que exatamente vocês vão desenhar, né, nessa representação aqui cubismo. Como vocês viram, o cubismo passou por 3 fases, né? A cesariana, que o artista ele transforma ali os objetos em figuras geométricas. Então você consegue observar ali através da representação o que ele representou ali lá, né, Demoiselle Avignon, a senhorita de Avignon. O que ele fez? Ele representou 5 mulheres ali em forma geométrica. Não, você pode representar uma pessoa, uma paisagem, um objeto apenas utilizando forma geométrica. Já no cubismo analítico, ele já fragmenta ali a forma. Então ali você vai desenhar algo que é irreconhecível. Você vai desenhar um objeto visto no mesmo plano, tanto da frente como de costa, de cima, do lado direito, do lado esquerdo, uma sobre a outra, de forma que o espectador ele possa perceber ali aquele objeto visto de todas as partes. Então há uma fragmentação muito grande ali na obra. E também o sintético, que você pode desenhar algo e depois fazer colagem, colar objeto, que é o cubismo sintético. E na 4ª questão, Pablo Picasso viveu 92 anos e pintando desde muito jovens até próximo à sua morte, passou por diversas fases. Quais essas fases e como podem conceituá-las? Ele passou pela fase azul, não é isso? Após a morte do seu grande amigo Casa Gema, que suicidou-se, e ele pintou ali as figuras em azul, né? Uma forma melancólica que causa tristeza, a depressão. E a fase rosa, que ele conheceu Fernandes, uma mulher que trabalhava no circo, e a partir daí ele desenhou vários personagens circense, certo? Então essa foi a fase rosa. Então parabéns para vocês que participaram conosco na nossa DLI, continue assim e até a próxima aula de arte.